Olá a todos do oitavo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso slide. A independência dos Estados Unidos. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos um pouco mais sobre a independência do Brasil, que ocorreu posteriormente à independência dos Estados Unidos, sendo que por uma questão cronológica estudamos primeiro assim a independência do Brasil, pela organização do nosso livro. Vimos que na independência do Brasil, Dom Pedro ele recebeu a influência da elite brasileira, já que essa independência aconteceu por pressões externas e internas, de fora do nosso país e de dentro do nosso país. As cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil, fazer com que o Brasil se tornasse uma colônia novamente. Internamente, a elite brasileira fez com que Dom Pedro, assim, tomasse esse discurso de emancipação, de independência, porque essa elite apoiou Dom Pedro e assim buscou se favorecer dessa independência. Vimos que vários conflitos aconteceram, porque algumas províncias elas não queriam a independência e assim queriam continuar fiéis a Portugal. Como também vimos a Confederação do Equador, que queria se apartar já de Dom Pedro I, depois desse país independente. Vimos também a Guerra da Cisplatina, entre outros conflitos que aconteceram. Bom, tudo isso fez com que Dom Pedro fosse perdendo legitimidade, ele perdeu apoios, de modo que uma crise econômica aconteceu, uma crise política, como também uma crise social. E tudo isso fez com que, ao fim, Dom Pedro renunciasse. Ele voltou para Portugal e assumiu como Dom Pedro IV. E assim terminou mais um período da história brasileira e um novo período começou, chamado período regencial, que ainda veremos. Bom, o que chama a atenção dentro desse contexto da independência do Brasil é que essa independência, essa emancipação aconteceu justamente por uma questão da elite. É que a população não participou. A elite, assim, que determinou essas questões da independência, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, ou melhor, nas colônias americanas, que depois se tornaram os Estados Unidos da América. Bom, lembrando de algumas questões que já vimos sobre a colonização da América inglesa. Lembrando, colonizar é explorar de forma política, econômica, social. Seguinte, os ingleses entraram muito tempo depois nas grandes navegações por vários fatores. Vimos que Portugal já tinha começado, Espanha já tinha começado, e os ingleses entraram por causa de conflitos que eles estavam vivenciando, sendo que a partir de 1620, assim, 102 ingleses saíram da Europa e foram para a América do Norte, justamente por causa da crise política, econômica e religiosa que eles estavam passando. Existiam perseguições religiosas, justamente desencadeadas, que foram desenvolvidas com as reformas protestantes. Eles buscaram, assim, uma nova vida nesse novo mundo. Então eles fundaram a Nova Inglaterra, que são as colônias do norte. 102 ingleses, chamados de pais peregrinos, que teriam chegado no navio Mayflower e assim tiveram contato com a população nativa, com os indígenas dessa América do Norte. Sendo que eles pegaram muito frio posteriormente, e assim, segundo a tradição norte-americana, eles foram ajudados por esses indígenas que fizeram banquetes, que trouxeram alimentação, e aí marca o dia de ação de graças, que posteriormente os norte-americanos fixaram, justamente por causa desse encontro, que é muito mais parte de uma tradição do que história. Bom, a independência dos Estados Unidos ela foi muito importante nesse combate ao mercantilismo e ao absolutismo monárquico, as ideias iluministas que influenciaram assim as colônias americanas. Lembrando, as ideias iluministas elas começaram na Europa, na França, e depois elas foram colocadas em prática, primeiramente, nessa independência dos Estados Unidos. E outras revoltas ao longo da história, essas ideias iluministas estavam presentes. Por exemplo, vimos isso na Conjuração Mineira,
Vimos isso na Conjuração Baiana, na Revolução Pernambucana. Então, essas ideias estavam ali presentes, como também na própria Revolução Francesa. Essas ideias de liberdade, de igualdade, se um Estado estivesse sufocando a população, não fazendo com que essa população tivesse liberdade, essa população poderia se revoltar contra esse Estado. Vimos também que essas ideias eram contra o antigo regime, esse poder absolutista real, a concentração dos poderes nas mãos dos reis e etc. Bom, a independência dos Estados Unidos efetivou essas ideias, colocou essas ideias na prática. Bom, em relação ao controle inglês, a Inglaterra tratava suas colônias de uma forma diferenciada dos outros países europeus, como Portugal, Espanha, que tinham um controle muito mais intenso. No caso inglês, esse controle era superficial devido às constantes guerras e aos conflitos vividos pela Inglaterra. Então eles frisavam, eles centralizavam as coisas muito mais nesses confrontos e conflitos que eles viviam do que nessas colônias. E isso fez com que esses colonos se tornassem autônomos, independentes, com uma certa liberdade de agir dentro dessas colônias. Sendo que tudo isso foi alterado ao longo do tempo e a Inglaterra passou a controlar mais as suas colônias. Isso por quê? Por conta da Guerra dos 7 Anos. Lembrando, eram 13 colônias que posteriormente se tornariam os Estados Unidos da América. A Guerra dos 7 Anos aconteceu de 1756 a 1763, principalmente entre a Inglaterra e a França. Outras nações também participaram. A Inglaterra e a França combateram, sendo que, ao fim e ao cabo, a Inglaterra venceu. Inclusive, ganhou vários territórios dos franceses. Os colonos norte-americanos participaram ao lado da França contra os ingleses. Logo, os ingleses se revoltaram muito contra os colonos norte-americanos. Então, dentre essas leis proibitivas inglesas que eu coloquei no slide, a primeira, Lei do Melaço, foi anterior a essa Guerra dos 7 Anos. Ela foi criada em 1733. Justamente para quê? Tudo relacionado ao melaço deveria ser feito dentro das colônias. Se os colonos buscassem produtos de fora, eles assim deveriam pagar impostos por isso. Então, essa lei é anterior. Agora, a Lei do Açúcar, de 1764, ela alterou essa lei do melaço, de modo que os produtos importados, todos eles deveriam ser pagos. Como assim? Taxas alfandegárias para que esses produtos viessem chegar lá nessas colônias. Produtos como vinho, café e etc. Então teve um aumento de impostos. E até mesmo antes, que eles fizeram umas leis de navegação e comércio. Então, justamente para aumentar esse controle, das colônias inglesas na América do Norte. Posteriormente, os ingleses fizeram em 1765 a Lei do Selo, que significava o quê? Todo documento oficial, jornais, deveriam ter o selo inglês como uma espécie de oficialização. Eles deveriam pagar um imposto por isso, sendo que os colonos se revoltaram, dizendo que eles não tinham uma representação no parlamento e assim eles não deveriam pagar esses impostos. Então, eles fizeram, mesmo assim, os ingleses fizeram, mesmo assim, essa lei do selo. Os colonos, com isso, foram ficando cada vez mais descontentes com tudo isso que estava acontecendo, com esse domínio que a Inglaterra buscava, assim, fazer nas colônias dos norte-americanos. Depois, eles fizeram a Lei do Chá, de 1773. Essa Lei do Chá também foi uma jogada estratégica inglesa. Por quê? O monopólio, o controle desse chá foi feito pelos ingleses, pela Companhia das Índias Orientais. Porém, o chá era um produto que era vendido entre as colônias.
eles fabricavam e vendiam internamente esse chá, sendo que os ingleses trouxeram o chá da Inglaterra a preços mais baratos, justamente para enfraquecer o comércio dos colonos. E os colonos foram ficando cada vez mais descontentes com essas leis proibitivas inglesas. Entre outras leis também que existiram. Bom, eu coloquei algumas, outras veremos mais à frente, porque tem alguns detalhes que eu chamaria a atenção de vocês. Eu coloquei um mapa, justamente com as 13 colônias que foram fundadas e com suas divisões. De verde, colônias do Sul, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia. Colônias do Centro, Pensilvânia, Nova York. Colônias do Norte, que também podem ser chamadas de Nova Inglaterra. Por isso que eu falei que os pais peregrinos assentaram-se na Nova Inglaterra. Aí temos lá Rhode Island, todas essas colônias. Cada parte tinha uma função específica em relação à economia. Agia de uma forma econômica diferenciada da outra. Cada parte, cada colônia, cada divisão dessa. As colônias do Sul viviam justamente da monocultura, da produção ali nas plantações para o mercado externo. As colônias do centro aqui eram colônias cosmopolitas, recebiam muitas pessoas de várias regiões. E as colônias do norte, o Nova Inglaterra lá em cima, eles tinham um mercado interno muito forte. E eles eram contra a escravidão, justamente por essa questão do mercado interno deles. Coisa que não era favorável para o Sul. Por quê? Porque o Sul usava, sim, a mão de obra escrava. As colônias do Sul usavam os escravizados. Eu estou falando Sul, Norte, Centro. Bom, são as colônias no Sul. Várias colônias no Norte, várias colônias no Centro, várias colônias. Independência dos Estados Unidos, 1776. Bom, antes dessa independência, de fato, outras coisas aconteceram até ela chegar. Em 1773, com essa lei do chá, como eu chamei a atenção, os colonos se revoltaram. Então, eles fizeram aquilo que é chamado de a festa do chá de Boston. Eles pegaram navios ingleses e todas as caixas de chá que vinham da Inglaterra, eles jogaram ao mar. Justamente uma revolta, um movimento que fez com que os ingleses ficassem mais furiosos ainda do que os próprios colonos. Por quê? Através disso, eles fizeram as leis intoleráveis. Então, em 1774, eles fizeram a lei do Porto de Boston. O Porto de Boston foi fechado pelos ingleses. E com isso, eles estavam dizendo que os colonos deveriam pagar todas as caixas de chá que eles jogaram fora. Porto é onde se tem a entrada e saída de produtos. Quando se fecha, logicamente, se tem um prejuízo econômico muito grande. Então os ingleses fizeram isso. Eles também fizeram a lei do aboletamento, de 1774. O aboletamento servia justamente para manter tropas inglesas nas colônias, dando uma estrutura para esses militares. Então os colonos já passaram também a não gostar disso. E eles fizeram a lei de Quebec, que é uma lei mais específica para o Canadá, já que com a Guerra dos 7 Anos, os ingleses conquistaram essa região da França. Para que não houvesse revoltas para esse povo, para os canadenses, em 1774, eles deram liberdade religiosa, deram liberdade de costumes, etc. para esse povo, para que uma revolta não ocorresse. Bom, diante de todas essas pressões, os colonos decidiram agir mais uma vez. Lembrando, a independência dos Estados Unidos ocorreu justamente por essa luta que os colonos travaram. Então o povo se uniu assim para lutar. E o sentimento patriótico, de patriotismo, começou a nascer justamente por essa questão.
O povo fez o primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774, onde representantes das colônias estavam presentes, inclusive George Washington, que foi posteriormente o primeiro presidente dos Estados Unidos. E lá eles discutiam e o objetivo principal era lutar contra as leis impostas pelos ingleses. Todas essas leis mencionadas até agora. Então eles buscavam lutar contra isso, sendo que os ingleses eles não ouviram isso de uma forma boa e assim partiram para o confronto armado, de modo que conflitos aconteceram. Os ingleses eles chegaram na parte norte. Posteriormente também eles proibiram que a Nova Inglaterra, que as colônias do norte, viessem comercializar lá com outros colonos. Eles deveriam comercializar apenas com os próprios ingleses. E assim os colonos passaram a se revoltar mais ainda e formaram as milícias, ou seja, grupos armados para a luta, e fizeram um exército, e o comandante desse exército foi George Washington. E assim eles passaram a lutar a partir de 1775. Várias batalhas aconteceram e vitórias para ambos os lados, tanto para os colonos como também para os ingleses. De modo que, inicialmente, o sul, lembrando, o sul, as colônias do sul, o sul estava neutro. Depois da invasão, eles assim também passaram a lutar. Bom, Guerra pela Independência. A partir de 1775, os conflitos começaram. E, em 1776, os revolucionários colonos receberam o apoio dos franceses. O rei Luís XVI investiu em armamentos, em recursos para essa guerra. Lembrando, a França, que perdeu na Guerra dos 7 Anos, estava apoiando os colonos contra os ingleses, um inimigo em comum. Então, por isso que os franceses assim agiram. E vários conflitos aconteceram dentro desse contexto. Os colonos se uniram no segundo Congresso Continental da Filadélfia em 1776. E lá, inclusive, existiam representantes das colônias do Sul. Por quê? Inicialmente, o Sul estava neutro, como eu chamei a atenção. Agora, de fato, o Sul queria essa emancipação. Por que inicialmente o Sul estava neutro, essas colônias do Sul? Bom, eles acreditavam que essas ideias de liberdade, da Revolução Francesa, ideias iluministas, fizessem com que os escravos quisessem liberdade. Uma revolta escrava poderia acontecer, já que o Sul era escravista, usava mão de obra escrava. Porém, posteriormente, quando a Inglaterra se posicionou de uma forma mais dura por vias armadas, aí o Sul entrou e apoiou também essa causa da independência. Nesse congresso se discutiu propriamente dito a independência dos Estados Unidos. E sob a liderança de Thomas Jefferson, a independência foi declarada com as ideias iluministas, com as ideias de liberdade e igualdade para o povo. Eu coloquei uma imagem que representa o massacre de Boston de 1770. Os colonos fizeram uma manifestação pacífica e foram recebidos assim pelos soldados ingleses. Foram recebidos com tiros. Então, os colonos eles foram se enchendo e ao longo do tempo eles foram se revoltando contra essa opressão da coroa inglesa. Por isso que posteriormente a independência aconteceu. Então, a independência aconteceu pela união desses próprios colonos nessa busca pela emancipação, pela liberdade. Eu coloquei outra imagem. Os colonos fantasiados de indígenas, eles tomaram 3 navios dos ingleses e atiraram ao mar as caixas de chá, já que o chá era um produto muito comercializado nas colônias e, a partir da lei do chá, eles deveriam assim concorrer com os produtos que vinham da Inglaterra, o chá mais barato. Então, os ingleses fizeram isso para desfavorecê-los e eles se revoltaram.
Então foi uma questão de união desse povo inicialmente para o combate contra os ingleses. E aí, outra imagem que representa a assinatura da Declaração de Independência, onde as ideias iluministas estão bem presentes. Todo ser humano é livre, tem direito à vida, à liberdade, à felicidade. Todos os homens são iguais. Todas essas questões estavam nessa Declaração de Independência dos Estados Unidos. Logicamente, foram as ideias iluministas que estavam sendo colocadas em prática. Os colonos norte-americanos foram os primeiros dentro desse contexto. Posteriormente, que aconteceu a Revolução Francesa. Então, essas ideias iluministas contribuíram para várias revoltas, para várias revoluções ao longo do tempo, para várias revoltas e revoluções ao longo da história. Então, mas tem uma observação. Nessa Declaração de Independência, justamente a liberdade seria o principal objetivo, sendo que depois de todo esse processo, depois de 1776, do Segundo Congresso Continental da Filadélfia, a independência não aconteceu imediatamente. George III ele assinou o Tratado de Paris e reconheceu assim as colônias como independentes apenas em 1783. Então eles lutaram, muitas pessoas morreram dentro desse processo. E outra observação é que, mesmo com isso, com essa questão iluminista, da liberdade, da igualdade, não se tinha isso nos Estados Unidos. Não se tinha o quê? Não se tinha liberdade. E nem muito menos a igualdade. Por quê? As mulheres só passaram a ter direitos políticos no século XX. E nem todos tinham direitos políticos depois desse contexto da independência dos Estados Unidos. Então, um passo de cada vez que as coisas passaram de fato por uma grande transformação. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!